Olá, eu sou a pastora Jane Silva e hoje eu quero ler um desabafo dramático de uma médica pediatra, mãe, tem filhos pequenos também, e ela disse assim: pastora Jane, eu vou te enviar uma mensagem com o meu desabafo com relação a uma declaração de um juiz de São Paulo, numa entrevista que ele deu. Então eu vou ler o que a médica me mandou, mas eu quero deixar claro que eu quero ser uma porta-voz da população. Então, quem quiser mandar mensagens para mim, podem me mandar mensagens, podem entrar em contato comigo, com a minha equipe, que se eu não souber responder, eu vou procurar um profissional para responder e trazer a solução, a orientação, pelo menos trazer um conforto para o seu coração, né? E eu não sou contra, de forma alguma, a vacina. Pelo contrário, meus filhos, desde pequenos, sempre vacinados, eu vacinada, cada um é livre. Agora, o que tá assim, uma pulga do tamanho de um elefante atrás da orelha de muita gente, sabe o que é? Por que essa obsessão, essa ditadura, ao ponto de alguns falarem que os pais poderão perder a guarda dos filhos, além das multas, se não vacinarem? Isso é extremamente absurdo o que eles estão dizendo. Então, essa médica aqui, eu acho... Opa, saiu aqui da página, peraí. Eu acho que ela está representando aqui todas as mães, todos os pais que estão com essa preocupação. Então, novamente, eu não estou aqui dizendo que ninguém não deve se vacinar. Não, eu não estou aqui dando a minha opinião. Eu apenas sou porta-voz da indignação de uma médica. As implicações para aqueles que prossigam com essa decisão, não de não vacinar os filhos. O que pode acontecer com esse pai e essa mãe? De início, eles podem ser multados, eles podem sofrer multa de 3 a 20 salários mínimos. Essa multa pode ser dobrada e, no limite, claro, em casos bem extremos, eles podem até, eventualmente, perder a guarda dos filhos. Se eu tenho conhecimento de uma criança que não é da minha família, que não é o meu filho, a minha filha, que não tomou a vacina por conta da decisão dos pais, eu posso denunciar essa família? Sem dúvida, deve denunciar, né? Deve levar esse fato ao conhecimento do Conselho Tutelar da região ou ao Ministério Público que atue naquela região. Ela disse assim: recentemente, pastora Jane, causou assombro um juiz da Vara da Infância e da Juventude do Estado de São Paulo, Ibirê Dias, ao ser entrevistado pelo Jornal da Cultura, a afirmar que já há uma decisão do Supremo Tribunal Federal determinando a obrigatoriedade da vacina da Covid para as crianças, estabelecendo inclusive punições aos pais que variam de multa à perda da guarda dos filhos. A médica continua: ora, o juiz não menciona o número da decisão, tampouco quem seria o ministro relator. O referido juiz estimula a qualquer um do povo a denunciar ao Conselho Tutelar os pais que não vacinarem seus filhos. É uma pausa aqui. É um absurdo um juiz colocar ódio, briga, confusão entre pais e filhos. Esse juiz deveria ser processado. Eu acho que os pais deveriam processar, os pais de São Paulo, porque isso aqui é colocar contenda dentro de casa. Pedir os filhos para denunciarem seus pais, isso é tentar dividir a família. O que é isso? Isso é um absurdo. A médica continua. Ele afirma ainda, pastora, que há milhares de casos no Brasil, estatística essa retirada de lugar nenhum, de crianças e adolescentes que faleceram por causa da Covid. É mentira, pastora, diz a médica. Pois bem, fui buscar ouvir outros profissionais da área como eu e todos chegaram à mesma conclusão, que um juiz deve se prender à Constituição. Em segundo lugar,
deve se ater à lei. Parece que não é o caso do juiz aqui citado, né? Por fim, deve se orientar pela jurisprudência dos tribunais. E a médica continua. E por falar em tribunais, as do STF têm se mostrado as piores politiqueiras e nada técnicas, quase sempre uma afronta à democracia e aos princípios republicanos. Seguir as orientações do STF, que se diga de passagem, tem pegado muito mal. Olha o pensamento dessa médica pediatra. Não é novidade que as vacinas são experimentais, não garantem a imunização e, se imunizarem, não se sabe por quanto tempo. Também não é novidade que a indústria farmacêutica, isso aqui é muito grave, vende a droga com a cláusula de irresponsabilidade, esquivando-se de possíveis efeitos colaterais e de eventuais danos físicos e biológicos. Com tal panorama, é um absurdo retirar a autonomia dos pais, obrigando-os a vacinarem os seus filhos, conclui a médica. Aí, conclui não, ela continua, né? A Constituição reconhece a família como base da sociedade, tendo ela especial proteção do Estado, com fundamento nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável. O Estado propicia recursos educacionais e científicos para o exercício do poder familiar. A gente fala tanto que a língua começa a embolar. Vedada qualquer forma coercitiva, oficial ou privada, de intervenção na criação dos filhos. A autonomia é dos pais, cabendo a eles deliberarem acerca do que é melhor para a prole. A Constituição ainda prima pelo princípio da legalidade estrita, devendo ser obedecidas as leis, e neste caso, o Código Civil, ao tratar dos direitos da personalidade, deixa claro que ninguém pode ser constrangido a submeter-se a tratamento profilático, como é o caso da vacina da Covid. Logo, equivocada manifestação do juiz entrevistado, apresentando fundamentos fora dos autos de sua competência, contribuindo desnecessariamente para um clima político de beligerância. Beligerância. Uau, hoje eu tô assim, com a língua ruim. A médica coloca assim: para acalmar os ânimos, a fala do magistrado é mera opinião. Aguardemos, se for o caso, a manifestação do Tribunal de Justiça de São Paulo. Papais, mamães, nós temos que nos manifestar. Nós não podemos simplesmente deixar o Estado, né, sequestrar os nossos filhos e até a nossa liberdade e nós ficarmos quietinhos, caladinhos, como se nada estivesse acontecendo. Olha, eu quero usar inclusive um texto bíblico. A mãe de Moisés da Bíblia, quando a mãe de Moisés estava grávida dele, tinha uma lei que todo menino, sexo masculino, que nascesse deveria ser jogado no rio Nilo. E você sabe o que a mãe de Moisés fez? O meu filho não vai ser jogado no Nilo. Na minha casa, quem manda, mando eu. Na minha casa, mando eu. O Estado não paga a sua comida, os seus impostos. O Estado não faz nada por você. O Estado não é para nós servirmos o Estado. O Estado é que tem que nos servir. Então eu quero pedir você que passe esse vídeo para outras pessoas, chame outras pessoas para escutar o desabafo dessa médica e vamos orar, pedindo Deus para despertar os papais, as mamães, despertar a população do Brasil inteiro, e nós não podemos ficar calados como se nada tivesse acontecendo. Eu fico assim, fico até irritada, né? Porque eu detesto manipulação. Essa coisa de manipular as pessoas, tirar a opinião da pessoa, intimidar as pessoas. Parece assim, que se você chegar num local, se você estiver sem máscara, as pessoas já te olham
esquisito. Se te perguntarem se você vacinou ou não vacinou, e se você disser que não vacinou, as pessoas já vão te olhar como se você fosse um leproso. Gente, o que é isso? O que é isso? Nós devemos ter liberdade. Nós devemos... Olha, é o seguinte, você pode não gostar do que eu falo, mas você tem que defender o meu direito de falar. Eu posso não gostar do que você fala, mas eu tenho que defender também o direito seu de falar, de se manifestar. Nós não somos, assim, como se diz, uniformes. Não, o contraditório tem que ser dado a todos nós. E o que está acontecendo no Brasil e em muitas partes do mundo é que não temos direito ao contraditório. Simplesmente, agências de checagens vão lá, baseado em nada, e diz que o que eu estou dizendo é mentira. E baseado em quê? Olha, nunca eu vi tanta bagunça como está havendo através da mídia. A mídia se tornou um veículo, a maior parte dos jornalistas, de desinformação. Médicos, a maioria, muitos estão trabalhando a favor da população, mas médicos que se venderam para as indústrias farmacêuticas também. É vergonhoso isso. E políticos que simplesmente não fazem nada para defender a população. Não adianta só ficar aqui denunciando. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa e ela disse assim: pastora, quando alguém me diz que eu estou errado em tal situação, a pessoa tem a obrigação de me mostrar o caminho certo. E eu concordo. Então, os políticos, principalmente o Congresso, eles não fazem nada. O que os deputados têm feito? Simplesmente vai lá, põe a marquinha deles em um vídeo, replica. Mas eu quero ver eles agindo contra essa ditadura, contra este absurdo que está acontecendo. Os pais que quiserem vacinar os seus filhos de livre e espontânea vontade, sabendo que eles são responsáveis pelos efeitos colaterais. Por exemplo, o presidente Bolsonaro, ele disse que a filha dele, a Laurinha, tem 11 anos e que ele não vai permitir ela ser vacinada. Pronto, ele já se posicionou. E ninguém vai fazer a filha do presidente ser vacinada. Ah, ele é negacionista. Não, ele não é negacionista. Ele simplesmente está tomando a posição como pai. Ela tem 11 anos, ela não sabe decidir. Então, papai, mamãe, por favor, cuide do seu filho. O seu filho é um presente de Deus que ele te deu, que ele te confiou, e ele precisa de você. Você sabe, imagina, as vacinas, principalmente nas crianças, estão em fase experimentais. O presidente, ele anunciou, ele leu na live dele que a Pfizer, e ninguém está se responsabilizando pelos efeitos colaterais. Eles só querem isso, o dinheiro e mais nada. E você vai entregar o seu filho a isso? Então fica aqui o meu apelo para você pesquisar mais, procurar médicos do bem, profissionais e simplesmente agências checadoras, jornalistas não são médicos, tá? Então para de assistir a Globo, para de assistir, vamos dizer assim, jornalistas que simplesmente estão fazendo volume no meio da multidão. Que Deus te abençoe, que Deus proteja a sua família, que Deus proteja a sua casa e vamos nos manter unidos, focados em Deus, pedindo a manifestação de Deus, pedindo a força de Deus, que eu tenho certeza que Deus há de nos ajudar. Libertar o Brasil e o mundo, sarar o Brasil e o mundo. É o que eu peço, é o que eu desejo. Que Deus te abençoe.